Bom, sabedoria para quem tem, né? Se a gente não sabe, a gente pergunta para quem sabe. Sim. Doutora, por que tosse seca nesse tempo seco, né? Às vezes, meu filho, por exemplo, tava com uma tosse e não passava de jeito nenhum. Sim. E mesmo tomando remédio, não passa essa tosse seca. Por quê? O que acontece? Isso é uma preocupação que eu tenho há muito tempo e eu venho trabalhando exaustivamente. Nós temos um número de pacientes hoje, nas urgências e emergências, no meu consultório, assim, semanalmente, com tosse. Isso ocorre por causa de diversas doenças. Então, o segredo é não resolver a tosse, seja com xarope, seja com remédio caseiro, que às vezes é muito bom. Nós temos que descobrir a causa. Se a gente não souber a causa, nós podemos construir, infelizmente, um processo grave. E é isso que me preocupa e é por isso que a gente tem que conversar mais sobre isso. Então, mãe, eu fui na farmácia e me deram um xarope. Socorro! Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. A tosse é um sintoma que é causado por diversas doenças. Então, quando eu tomo um xarope, o xarope serve para quê? Para parar a tosse, não é? Você não foi lá para isso? Então, você quer parar a tosse sem saber a causa. O farmacêutico, a moça da farmácia fez o papel dela, ou dele. Mas esse não é o tratamento correto, infelizmente. Qual que é o tratamento correto, então? Porque agora eu tô com dúvida. Tem que fazer algum tipo de exame? Não, inicialmente não. O que a gente precisa fazer? O que qualquer médico que pensa no paciente, que quer saber a causa do problema, vai fazer. Ele vai colher a história e tentar entender o que o Wendel tem, o que seu filho tem, o que a Dona Maria tem. Por quê? Todos têm tosse. E essa tosse pode vir por dias, meses, anos, vai e volta, não é isso? Só que a causa pode ser totalmente diferente. Então eu tenho que descobrir a causa. Pode ser resfriado comum, pode ser uma gripe, que já é mais complexa, pode ser uma pneumonia, pode ser a doença do coração fraco, que a gente chama de insuficiência cardíaca, pode ser um monte de coisa. Coração fraco com tosse? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, se o coração tá fraco, dependendo do grau, a gente pode sobrecarregar o pulmão de líquido. E isso dá tosse. Pode ser a causa da tosse. E aí eu tô dando xarope. Faz sentido pra você? Lógico que não. Porque se você tem um sintoma que não é tão comum, porque tosse é comum, qualquer coisa dá tosse. Mas cuidado, o problema não é esse. O problema é, vamos investigar a tosse, porque em 15 anos, em 10 anos, dependendo do problema, em 5 anos. E pior, às vezes em 1 ano, você pode estar com uma doença grave que poderia ter sido evitada. Qual o ambiente que faz a pessoa ter tosse seca? E qual que é a diferença da tosse seca e daquela tosse mais carregada? Mais carregada? Essa pergunta é boa porque, assim, às vezes você está se considerando bem de saúde e a tosse, ela pode ser causada por fatores ambientais, que você está perguntando. Por exemplo, se uma pessoa tem alergia, se uma pessoa tem asma, se uma pessoa se expõe a um ambiente de poeira, de ácaro, ela pode ter tosse. O pulmão dela, o tapete dela, a mucosa, o sistema é sensível a essa exposição. Muito mais do que qualquer outra pessoa. Todos nós somos expostos do mesmo jeito. Todos nós vamos tossir. Só que o paciente que é mais sensível, o asmático, o bronquítico, ele vai ficar mais sensível. Então o sintoma vai aparecer muito mais. E por que a tosse fica seca? Eu estou dando um exemplo, são vários. Porque o catarro, que é o muco, que eu brinco que é um restaurante 5 estrelas para a bactéria vir e provocar uma infecção, ele fica preso lá dentro e ele não sai. Então, quando acumula muco, vamos imaginar uma clara de ovo, que é a proteção que o nosso organismo tem para mandar embora tudo que é tóxico, seja vírus, seja bactéria, seja poeira, seja agrotóxico, a fumaça do cigarro, promove o muco e tem um tapete lá nesse sistema que vai impulsionar isso para fora. Só que como está preso, que tem alguma doença que prende o sistema lá, o catarro não sai. Então, às vezes, ele fica seco quando não tem o catarro, quando não tem o muco, e fica úmido, produtivo, quando tem o catarro. Mas, às vezes, ele não sai, porque está preso. Tosse seca é um problema. Existe um sistema no pulmão são as conexões do pulmão que a gente chama de interstício, como se fosse um cômodo de casa. Então, você tem a sala, cozinha, banheiro. E tem o que divide esses lugares. A gente chama de interstício. Existem doenças intersticiais pulmonares que se manifestam
Pode ser causada por quem tem artrite reumatoide, vou falar um nome difícil aqui, gente, mas tá tudo bem, Sjögren, esclerodermia, são doenças do reumatismo e que pode complicar o pulmão. Olha que seriedade que é isso. Eu já tive pacientes que foram tratadas como tosse alérgica por 1 ano e meio. E essa paciente, infelizmente, tinha essa doença grave. Eu não vou ser leviana de dizer que ela poderia estar viva hoje. Infelizmente, ela já faleceu, mas eu poderia dizer que ela teria mais chance. Então, a gente precisa se preocupar com a tosse, sendo ela seca, porque pode ser uma doença um pouco mais complexa, e pode também ser uma doença mais simples. Às vezes uma pessoa tem refluxo, doença do refluxo. Trata a doença do refluxo e vamos resolver a tosse. Mas se essa doença do refluxo ela continuar, pode dar problemas sérios, como fibrose pulmonar, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? Descobrir a causa. Se a tosse for úmida, com catarro, será que tem um vírus ali? Será que tem uma bactéria ali? Será que tem uma doença que está estimulando tanto esse pulmão, que está enchendo de catarro? E ele não sai? É muito séria essa conversa e eu chamo você para que a gente converse sobre isso mais vezes, para que você busque entender por que você tosse, por que seu filho tosse, por que sua irmã tosse, por que sua vizinha tosse. Não é uma coisa simples. A gente precisa chamar atenção para isso. O segredo do bom médico é ele descobrir a causa. Qual que é a história que esse paciente tem? O exame que eu fiz nele me diz alguma coisa? Aí eu vou ter suspeitas. Então, que exame que eu vou fazer? Você me fez essa pergunta. Vai depender da causa. Então, se eu colher essa história bem, entender quem é esse paciente, qual que é o ambiente que ele trabalha, será que ele tem algum fator ocupacional? Será que o emprego dele tem algum fator que estimula para produzir tosse? Será que ele tem uma outra doença que também causa tosse, que não está no pulmão? Porque, como eu expliquei, não são só doenças do pulmão que causam tosse. Então, precisa ser investigado. Então agora nós não podemos mais usar xarope? Não é isso. Existe um ou outro xarope que tem uma indicação precisa. A gente não deve tomar remédio para parar a tosse, a não ser que o paciente já foi examinado pelo médico e esse tratamento já começou. E para minimizar o sofrimento, ou seja, para diminuir o sofrimento de tossir, porque dá dor no peito, dá dor na barriga, dá dor nas costas, dá dor em todos os lugares, a gente pode dar um medicamento para inibir um pouquinho a tosse, não tem problema, mas desde que você já saiba a causa. Então eu tenho que olhar para o paciente, para o indivíduo, e usar a medicina que todo mundo conhece. Uma história bem feita, um exame bem feito, aí eu peço um ou outro exame complementar e vou fazer o tratamento correto. Tenho dúvidas? Reformulo novamente. Discuto o caso com um colega, mas nós precisamos alertar a todos. Gente, me ajuda, vamos lá, vamos tentar conhecer mais da tosse. Ficar usando bombinha de maneira equivocada, de maneira errada, não pode. Ou seja, tosse é coisa séria. Muito sério, assim como dor no peito, assim como dor de cabeça quando vem de uma vez, assim como dor na barriga que vem de uma vez. Então, cuidado. Vamos junto nessa luta, tentar entender melhor sobre tosse, porque tosse é coisa séria.